Este é o programa Fé e Luta aqui no canal Cartas Proféticas. Água, meu povo, É para água. Isto é necessário e é muito bom. Antes de começar a nossa conversa, a nossa reflexão, por gentileza, lembrem-se de dar likes aqui no nosso canal, nosso vídeo, de se inscreverem no canal, de fazerem os devidos comentários, são significativos sempre. Claro, além daquele bom dia, aquele boa tarde, aquele boa noite e tal, né? Nem precisa isso, direto no assunto e comentar e dar um cutucãozinho aqui no sininho para receberem as notificações. Isso é também importante, porque você se mantém em contato sempre com o canal. E compartilhar à vontade, observando sempre o Pix que aparece aqui para a devida colaboração, a importante colaboração, mais do que devida, a importante colaboração de vocês. Olha, sempre a gente precisa perguntar o que é fé. Não é uma resposta fácil para essa pergunta. Não há uma resposta fácil. Mas quando a gente olha o modo de enfrentar a vida, mais do que a vida, as perseguições à vida, a destruição da vida de todo um povo, o desmantelamento do país deste povo, e a gente vê pessoas que resistem, que com o seu desprendimento, com a sua entrega, sem se importar se serão feridas, mortas, desaparecidas, enfim, se entregam a chamar o povo para a luta e a enfrentar os terroristas de Estado, no Estado, enfrentar o terror que eles produzem e enfrentar a ditadura. Este é o caso que se deve reparar, prestar muita atenção no testemunho deles. É o caso do cardeal Silva Henriques e do bispo luterano Helmut Franz, no Chile, durante a ditadura terrorista, golpista, a ditadura sangrenta, literalmente sangrenta, promovida pelo grupo de Augusto Pinochet, ditador que traiu, como eu digo no outro vídeo, traiu o seu amigo, a pessoa que o admirava, que tributava amizade, carinho a ele, lealdade a ele, que era o presidente Salvador Allende. Então, estas duas autoridades aqui, eclesiásticas, líderes do povo, cardeal Silva Henriques e bispo luterano Helmut Franz, são sinais do que é crer, do que é fé. É muito fácil quando a gente se abate e pede para Deus em quebrar um galho para a gente, como dizia o teólogo Dietrich Bonhoeffer. É muito fácil quando a gente se angustia pedir um pouquinho de alegria na nossa fé, na nossa religiosidade. É muito fácil quando ocorre alguma coisa com uma pessoa querida da gente, um familiar, um membro da família da gente, sofrer alguma coisa, a gente se abater e pedir pela misericórdia de Deus a favor dessa pessoa. Agora, para um povo inteiro, é preciso agir com coragem. Quando o cardeal Silva Henriques foi designado pelo primaz, indicado pela Igreja Católica Romana para presidir a Igreja Católica Romana
no Chile, assumiu a tarefa, a missão de organizar duas entidades. A primeira, fundamental para enfrentar a ditadura, foi o Comitê Pró-Paz, que se tornou imediatamente ecumênico, contando com o nosso querido irmão bispo luterano Helmut Franz, para compor esse espírito ecumênico, mas logo contou com a soma de inúmeras igrejas protestantes, principalmente setores das igrejas protestantes, que se opunham à ditadura e à sua alta dose de criminalidade contra o povo chileno. Mas não se limitou só a esses setores, também incluiu pelo menos um rabino judeu nesta comissão, nesse comitê pró-paz. Isto emplacou a formação de uma liderança extremamente forte no Chile de resistência à ditadura. Porque à medida que os levantamentos dos crimes, dos genocídios, como aquele do estádio de futebol no primeiro dia, já no dia 11 de setembro de 1973, a mando de Augusto Pinochet, foram metralhados dentro do estádio, outros torturados e assassinados, escondidos atrás das arquibancadas, e depois outros tantos pelas ruas, como o caso de camponeses, 50 camponeses que foram assassinados e jogados dentro de um calabouço, dentro de um poço, descoberta que foi feita por esse comitê pró-paz. Esse comitê foi se tornando um espaço, a ferramenta de resistência contra a ditadura. Congresso Nacional fechado. Enfim, lideranças mortas. A mídia controlada, absolutamente censurada. Nada havia que não fugisse ao controle do ditador Augusto Pinochet. Então, o Comitê Pró-Paz serviu de frente para esta luta. Por isso, contou com tantas personalidades que imediatamente se somaram a dar força e a amparar tantos quantos podiam, tanto que chegaram ao ponto de mandar para o exterior, mandar para o exílio 90 mil pessoas por ano. Anualmente 90 mil pessoas eram enviadas para fora do país. Até que esse comitê pró-paz passou a ele mesmo ser ameaçado. O próprio cardeal foi ameaçado por um general que foi à sua casa para lhe dizer que haviam tantos loucos que matavam pelas ruas, que isso seria perigoso para ele, uma ameaça clara de assassinato. Coisa que não fizeram por falta de coragem, por covardia, porque sabiam da repercussão e do desgaste internacional da ditadura. Mas chegou um ponto insustentável, chegou um ponto de tanta violência que foi preciso encerrar os trabalhos do Comitê Pró-Paz. E em seu lugar foi organizada a Vicaria de la Solidariedad. Esta Vicaria de Solidariedade também nasceu forte, com braços internos no Chile e braços externos, contando imediatamente com o apoio do Conselho Mundial de Igrejas, com o apoio de setores de vários países na Europa, de grupos nos Estados Unidos e de solidariedade de povos de todo o mundo que mandaram recursos, mandaram dinheiro para subsidiar
as defesas das pessoas que eram assoladas e perseguidas pela ditadura diante dos tribunais, também todos congestionados, todos contaminados pelo ódio da ditadura fascista de Augusto Pinochet. Lá, estes dois homens se tornaram marcas da fé. Cardeal Silva Henriques e o bispo luterano Helmut Franz, marcos da fé que se traduzem em resistência. Aí é que é preciso fé. Marcas da fé que se traduz em chamamento das pessoas mais fragilizadas se expondo a perigos. Aí que é preciso demonstrar a fé. Marcas da fé nos contatos internacionais, contatos esses inseguros, porque poderiam redundar sempre em escuta telefônica, em espionagem, como de fato aconteceu. Aí é preciso demonstrar, testemunhar o que é fé. Isto de fato aconteceu, significando enfraquecimento do poderio da ditadura militar, apoiada pelos Estados Unidos, interessados no cobre e temerosos do socialismo, espantados com a ideia de que poderia surgir uma nova Cuba no continente latino-americano. Isto é fé, é um clarão na escuridão, nas trevas, no obscurantismo de uma ditadura que cala, censura, restringe liberdades, amedronta, persegue, prende, tortura, mata e desaparece. Efetivamente, como a documentação toda demonstra. Penso que esta demonstração de fé deve ser pesquisada, deve ser redescoberta, descortinada como um fortalecimento da nossa fé. Evidentemente, nós temos muito mais a fazer. É preciso ainda muita fé na luta que precisamos acentuar, que precisamos empreender. Ontem eu conversava aqui no programa, ontem à noite, 19 horas, no programa Conversa.com, com a assistente social Carmen Ferreira Barbosa. E falamos exatamente nessa necessidade constante e carente de ser aprofundada na mobilização permanente do nosso povo, para que se enfrente antecipadamente e se elimine o mal pela raiz, se mate as sementes da morte antes de que elas cresçam em forma de praga que elimine as pessoas. Então, esse testemunho precisa ser retomado por nós, precisa ser cultivado por nós, precisa ser dado por nós, porque temos o exemplo destes homens e de tantas outras pessoas. Quando terminar, vocês podem clicar aqui embaixo nos detalhes, no link do site Cartas Proféticas, e vocês se encontrarão com matérias, com reportagens extremamente bem montadas, ricas, que emocionam, que arrepiam a gente sobre o que aconteceu com o início do golpe militar no Chile, no dia 11 de setembro de 1973, portanto há 50 anos. Ler isto para aprendermos o que ocorreu. Os jornalistas Gabriela Máximo e Javier Gonzalez escrevem essas reportagens no site tribunanoeva.es e devemos aproveitar. Agora eu encerro também com as palavras que eles escreveram
no final desta reportagem a respeito desse testemunho. Assim, em novembro de 1992, já em democracia, uma cerimônia na catedral serviu para fazer despedida oficial da Vicaria de la Solidariedade. Estiveram presentes muitos líderes políticos e sociais, bem como representantes de organizações de direitos humanos. No meio da homilia, o cardeal Silva Henriques, já com 92 anos e aposentado 17 anos antes, entrou no templo de forma tímida e quase subreptícia. Ao notar sua presença e diante de um idoso que não gostava de homenagens, romperam aplausos e vivas em reconhecimento ao homem que ficou na história chilena como o mais ferrenho defensor da vida e da liberdade chilena. A fé nos leva a defender a vida e a liberdade de viver em paz, digo eu, em qualquer situação, principalmente em se tratando coletivamente do nosso povo. A fé pede a nossa luta, a nossa militância, a nossa combatividade e a nossa consagração diuturna. Abraços proféticos e revolucionários. Este é o programa Fé e Luta aqui no canal Cartas Proféticas. É para cristãos e cristãs, religiosos e religiosas afro-brasileiros, islâmicos, judeus, budistas, espíritas ou pessoas plenas de fé na humanidade e na luta, que se indignam com o fascismo e o neoliberalismo, se inconformam e se rebelam com a injustiça econômica e social, que não caíram e não caem no inferno, mas são maltratadas e feitas por uma elite dominante do mercado satânico e opressor. Se quer lutar, se quer crer lutando, se quer lutar crendo, este é o seu programa. Venha participar, colabore, dê likes, contribua, compartilhe e chame convidados para participar dos encontros aqui com as pessoas que creem e que lutam e que creem por uma nova sociedade que não comportará mais injustiças e opressão da humanidade e massacre do meio ambiente.